Opa, economia! E agora? E agora a disputa entre o dólar e o euro. É uma disputa muito interessante para a gente acompanhar o atual cenário econômico. Esse momento em que os investidores começam a desacreditar na zona do euro, tem o medo da recessão também, tudo isso fazendo com que o euro perca a força. E nisso, o dólar, que estava ali na traseira, está assumindo a dianteira e os dois estão ali, como numa corrida de cavalos, estão chegando ali na paridade. E para a gente discutir esse dólar versus euro, eu tenho a honra de receber pela primeira vez aqui no Economia Agora o Lucas Oliveira, assessor de investimentos da Atrio Investimentos. Muito obrigado, viu, Lucas, pela sua presença aqui para a gente discutir esse cenário, digamos, bem diferente, né? Desafiador. E, antes de tudo, quero te agradecer, Frade, pela oportunidade de estar aqui no programa e falar com seus telespectadores. Ô Lucas, o euro em queda e o dólar subindo, eu não vou perder meu tempo aqui, já vou direto ao ponto. Como investir? Qual que é o melhor caminho? Vamos lá, assim, acho que primeiro é importante a gente entender um pouquinho dessa dinâmica, né, e pensar um pouco assim, olha, antes de fazer qualquer investimento, acho que o mais importante, o investidor ele fazer algumas perguntas. Qual é o prazo? Qual é o objetivo? Esse dinheiro em algum momento ele já está comprometido? Mas essa dinâmica entre dólar e euro, o que está acontecendo? Com essa expectativa e esse aumento de juros que a gente está tendo nos Estados Unidos, para conter a inflação, dado que se imprimiu muito dinheiro na pandemia, né? Então, assim, nos Estados Unidos a gente tem uma oportunidade melhor nos juros. Isso é o que acaba levando à desvalorização do euro, porque o Banco Central Europeu não consegue subir os juros e acaba que o investidor, como ele tem uma rentabilidade melhor em dólar, ele acaba fazendo essa migração. Então, você enfraquece o euro e fortalece o dólar. Uhum. E nesse momento que a gente está, de alguma maneira, aqui, pensando, né, na crise europeia, ela tem uma raiz, claro, né, no momento em que se tem uma guerra em pleno continente, né, a Rússia ali no continente, a Ucrânia entrando no continente europeu, a Rússia na Ásia, mas muito próximo ali, ou seja, estamos em um continente em guerra. Isso também favorece demais a queda do euro, né? Favorece muito, assim, a gente já vem de um evento que mexeu muito com o mundo, que foi a pandemia, e na esteira a gente ainda tem essa guerra, esse conflito. E por que isso afeta diretamente ali na zona do euro, né? A Rússia, dentro dessa pauta de energia limpa, ela conseguiu se tornar o principal fornecedor de gás para a Europa. Então, o que aconteceu ao longo dos anos? A Europa foi desligando ali as termoelétricas que queimavam diesel ou queimavam carvão e passou a usar o gás natural. Só que eles dependem praticamente a demanda inteira ela é suprida pela Rússia. Então, o que acontece? Quando você começa um conflito ali e a Rússia eventualmente diminui a oferta ou em alguns momentos ela até cessa, isso faz com que o preço da energia suba muito. Você vai gerar uma inflação enorme dentro do país e aí voltamos naquele efeito, né? Enfraquece o euro e os investidores acabam procurando ali economias que não estão tão afetadas por essa dinâmica. Ô Lucas, na prática mesmo, até o nosso telespectador está nos acompanhando aqui, o euro ele nasce como uma proposta, né, de ser uma moeda forte, ali espelhada na moeda alemã, tem todo aquele caminho para se tornar forte, mas teve alguns reveses aí no meio do caminho. O Reino Unido não ter adotado a moeda, isso já foi um golaço contra a moeda. Isso aqui eu estou pegando, né, na crosta aqui de cima. Tem outros aspectos que a gente pode abordar da moeda para que ela chegasse nesse ponto, porque ela ainda é muito forte, inegavelmente, mas se a gente pegar um dado hoje, o dólar representa 59% das reservas internacionais, enquanto o euro não atinge 20%. Ou seja, ainda a gente está falando aí de um euro forte, mas o dólar nunca perdeu a sua fortaleza, né? Não, o dólar ele tem até
assim, existe uma teoria que ela é bem engraçada, que eles falam que é o dollar smile. O que acaba acontecendo? O sorriso, né? Uhum. Quando as coisas estão boas nos Estados Unidos, todo mundo investe lá, isso aprecia o dólar. Quando está ruim ao redor do mundo, onde todo mundo busca defesa? No dólar. Então a gente acaba que assim, para o dólar ficar enfraquecido, a gente vai precisar de um cenário, vamos dizer, morno. E aí, voltando no ponto que você estava falando da história do euro, ele foi criado ali, assim, muito se diz, né, entre aspas, para defender os outros países da Alemanha, que tinha uma moeda muito mais forte. Então, quando se cria o euro, a Alemanha praticamente ela é um avalista do Banco Central Europeu. Então, assim, basicamente a Alemanha e mais algumas outras poucas economias fortes, elas dão o lastro. Quando a gente olha para uma Europa com vários países, com uma série de situações ruins, Grécia, França também já não está numa situação tão ok, então cada vez mais vai deteriorando o valor do euro. Porque assim, ele não depende, vamos dizer assim, não é só a Alemanha ali, você está exposto a um conjunto de países. Uhum. E ainda vem guerra e outros conflitos, então assim, o euro, muito se diz, ele já nasceu com uma série de problemas. E o Reino Unido não ter adotado, assim, foi praticamente, o projeto já nasceu, entre aspas, vamos dizer, morto, tá? É como, fazendo uma comparação com o futebol, é como se fosse fazer uma liga nacional de futebol e não tivesse o Flamengo e nem o Corinthians. Exatamente. Porque você tem ali uma grande força da economia. Talvez, eu acho que só a Alemanha não participando e a França ali, talvez tivesse um peso igual. É um grande receio, inclusive, assim, Exato. da Alemanha sair. Tá? Exato. Porque hoje quem dá o lastro ali é a Alemanha. E o Reino Unido, ele não entrou justamente por isso. Ele não quis, entre aspas, virar o avalista daqueles países que não cumprem com seus compromissos fiscais. Uhum. Assim, deixam a dívida ficar descontrolada e por aí vai. E tendo o euro, para muitos países acabou que isso aí virou assim, agora a gente tem alguém que, vamos dizer, que pague a conta, que é o Banco Central Europeu. Então, assim, isso aí também fomentou um pouco ali, em alguns momentos, de responsabilidade fiscal em alguns países. Ô Lucas, tem alguns economistas, alguns especialistas em investimentos que falam que a história do euro é um bom ensinamento para nenhum outro continente querer ter uma moeda única, porque além da questão econômica, da balança, que não dá para você colocar ali Grécia no patamar de ninguém ali na Europa depois daquela crise. E aí a mesma coisa acontece com qualquer outro continente. Imagine se a gente tivesse uma moeda única na América do Sul. A gente mesmo trouxe na semana passada o caso da Argentina. Então a gente estaria comprando uma briga econômica da Argentina por causa de uma moeda. Esse projeto, você citou uma coisa muito interessante, né? Ele já nasce fadado a fracassar. Mas ele teve altos, ele teve pontos positivos nessa jornada? Se a gente consegue ver algum ponto positivo do euro? Acredito que sim. A gente pode pegar, porque quando você resolve fazer uma moeda única, todo mundo assume ali uma série de compromissos. Uhum. Então, assim, como a Alemanha é o país mais forte ali, e os alemães eles têm uma característica de serem muito austeros, acaba que, assim, para você unificar a moeda, eu não vou ficar pagando a conta do outro. Uhum. Então, exigiu-se de vários países vários compromissos. Então, assim, a gente pode observar isso como um ponto positivo, tá? Muitos países que tinham economias que não estavam numa situação tão legal, fizeram dever de casa, foram se organizando, porque faziam parte, esse compromisso fazia parte ali para poder ingressar na zona do euro. Tá? Então isso aí ajudou bastante. E esse compromisso, de alguma forma, faz a gente pensar que dá para sair desse... A moeda ainda se sustenta, apesar dessas crises todas, da Alemanha, dos acenos alemães, dos acenos franceses, ou seja, a gente tem aí uma corda meio rompida nesse processo do euro, né? Sim, a gente tem aí essa desvalorização, mas esse efeito que a Europa está passando, assim, tem dois pontos ali que são importantes, né? A gente vê que, assim, na pandemia se imprimiu muito dinheiro, isso tanto nos Estados Unidos quanto na Europa,
tá? Então essa impressão é natural que em algum momento isso vai gerar inflação. A conta ia chegar, né? A conta ia chegar. E tem essa questão do conflito, tá? Ali na Rússia. Então, assim, isso encareceu muito a energia. Então, assim, acaba que esse tipo de... Quando a energia sobe, você acaba repassando em vários outros núcleos. Então, assim, é uma inflação que no primeiro momento não dá para resolver com política econômica pura, mas, assim, os europeus, eles estão acostumados a conflitos e a uma série de coisas, então, assim, ao longo do tempo eles vão organizar a casa, tá? Acho que isso aí é só uma questão de tempo mesmo. Pois é, e eu estou falando aqui do dólar representar 59%, né, das reservas internacionais dos países, é um dado do Fundo Monetário Internacional, né, até para deixar claro, e o euro com 20%. Por que isso acontece? Talvez ainda a credibilidade do dólar perante uma reserva financeira, como investimento, ele acaba sendo, investimento não, como reserva mesmo, né? Ele acaba sendo um seguro maior para o país? Se a gente for pensar em relação ao dólar, o euro ainda é uma moeda muito nova, né? Então, sim, assim, historicamente, a moeda que tem mais liquidez sempre transacionou-se, sempre teve-se por referência o dólar. Então, assim, é natural que ele seja ainda o maior mecanismo de reservas. Assim, acho que tudo dando certo para o euro, acho que ainda não teria dado nem tempo para de empatar alguma coisa nesse sentido. Tá? É uma moeda bem nova ainda. Pois é, e nessa questão de empatar e tudo mais, a gente está indo para o finalzinho do primeiro bloco. Eu quero abordar mais essa questão do que a gente pode investir. Tá bom, os dois estão ali páreo. Compra o euro ou compra o dólar? Investimento em dólar ou investimento em euro? Como é que está o real em relação a essas moedas? Porque a turma está empatando lá, mas a gente está perdendo de goleada. Então, esses assuntos e tantos outros envolvendo aí o dólar e o euro, a gente vai tratar aqui no segundo bloco. É bom demais ter você aqui no canal Viver Brasil. É rapidinho e a gente volta com Economia. E agora?